Está começando ou pensando em começar a sua trajetória de investidor ou investidora já com muito dinheiro? Calma que isso pode ser um grande erro. No vídeo de hoje eu vou te mostrar que até R$150 é mais do que o suficiente para você iniciar sua trajetória de investimento. Uma coisa muito comum, um pensamento muito comum quando nós iniciamos nossa trajetória de investidor, quando nós começamos a ver sobre investimento, é que parece que nós estamos perdendo tempo, que nós perdemos tempo, que nós estamos começando tarde. Isso é muito comum e com este pensamento vem uma grande armadilha. Bom, já que eu comecei tarde, eu vou colocar já muito dinheiro para eu recuperar esse tempo perdido. E aí que mora um grande problema, uma grande armadilha. Então, não faça isso. Calma, vamos conversar primeiro, que você vai entender o porquê de tudo isso. E se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito prazer, meu nome é Wellington, esse é o canal Piá de Negócios. Se ainda não é inscrito, considere inscrever-se aqui nesse canal. Vem conversar comigo sobre finanças e investimento toda quarta e domingo. Então vamos lá, vou te mostrar que até R$150 já é mais que o suficiente para nós iniciarmos nossa trajetória de investidor ou investidora. Vamos separar por alguns pontos importantes desse vídeo, a começar pelo primeiro, que é o perfil de investidor. Esses pontos vão nos ajudar a ter uma linha de raciocínio melhor para nós entendermos melhor também como e por que devemos começar com pouco e até R$150 já é mais que o suficiente. Perfil de investidor. Provavelmente você já tem ouvido, você já ouviu falar sobre isso, ou até mesmo já respondeu aquele famoso questionário que os bancos e corretoras disponibilizam para nós iniciar nossa trajetória naquela instituição. Só que esse perfil de investidor é importante para nós. Entretanto, esse questionário, né? É muito mais importante para a própria corretora ou para o próprio banco, porque eu acredito que o nosso real perfil de investidor, que eu acredito ser muito importante, nós vamos descobrindo aos poucos, na prática. Porque entenda comigo, se nós estamos começando, ainda nós não temos total conhecimento da prática, como que eu vou saber se eu realmente gosto mais de renda variável do que de renda fixa? E o contrário é verdadeiro? Como que eu vou saber que eu gosto mais de renda fixa do que renda variável, se eu já só sei da teoria? A prática é diferente. Na prática, nós vamos aprender, nós vamos sentir na pele como realmente funcionam os investimentos e aí nós vamos entender o quanto o nosso estômago aguenta cada módulo, cada tipo de investimento, renda fixa e renda variável, e aí nós vamos ver qual que nós gostamos mais, qual que nós mais identificamos. Então, aos poucos, ao decorrer do tempo como investidor, nós vamos identificando nosso perfil de investidor. E aí que é muito importante nós sabermos nosso perfil, para nós não nos aventurarmos em certas coisas com mais força, né? Daí mais para frente, calma que nós já chegamos lá, nós nos aventurarmos com mais força em algo que nós não gostamos, que nós não identificamos, que não faz parte do nosso perfil. E aí que veio o problema, que daí que nós podemos cair em alguns erros aí. Então, no início, o que é importante? Importante muito, principalmente, nosso aprendizado. Esse talvez é o insight, a fala mais importante do vídeo. No começo dos nossos investimentos, antes mesmo que rentabilidade, antes que qualquer coisa, até mesmo talvez segurança, o mais importante é o nosso aprendizado. Porque quando nós iniciamos, quando nós colocamos realmente o nosso dinheiro e não ficamos só na teoria, e aí sim na prática nós vamos começar a aprender como que realmente funcionam os investimentos. Nós não vamos porque do que eu estou falando ou que qualquer um está falando, é a sua trajetória, os seus investimentos. Aí você vai entender na prática. E aí você aprendendo como realmente funciona, além de descobrir aos poucos e descobrindo o seu perfil de investidor, você vai vendo como as coisas realmente acontecem. E aí você vai separando, você vai filtrando o que funciona para você e o que não funciona para você. E o importante nesse aprendizado do início, deste filtro também, é porque no início dos investimentos pode acontecer uma coisa que não é tão legal, mas sabe que o intuito do canal é sempre ser muito transparente e te trazer a realidade, como que realmente funcionam as coisas. E na prática, às vezes pode acontecer uma coisa muito ruim, que são os erros. Toda e qualquer profissão ou coisa nova que você vai aprender, você está passivo de erro. Não somente você, eu e qualquer um. Quando você vai começar uma coisa nova, a gente não erra. Erra, vamos falar a verdade, erra. E nos investimentos, não é diferente. Então, por mais que nós estudamos muito, nós vemos, lemos, assistimos,
Na prática, pode ser que aconteça algum erro ou outro. Claro, obviamente, tem como minimizar isso aí, e é o que você está fazendo nesse exato momento, buscando conhecimento, buscando informação. Isso faz com que nós possivelmente minimizamos os nossos erros no início, mas uma coisinha ou outra na prática pode ser que aconteça. E aí, quando nós estamos falando de erros, geralmente requer retrabalhos, requer prejuízos, e por falar em prejuízos, erros no mercado financeiro, erros com os investimentos, pode ser sinônimo de prejuízo, perda de dinheiro. Ou seja, aí você começa já a entender o também por que começar com pouco dinheiro. Porque no mercado financeiro, nós trabalhamos muito com porcentagem. Vamos supor que você começa a investir aí com R$100. E aí você teve uma perda de 10%. 10% de R$100, você perdeu R$10. Agora, se você não quer recuperar o tempo perdido, já começa lá, ó, com, sei lá, R$10 mil, que é muito dinheiro. 10% de R$10 mil já são R$1.000. R$1.000, né? Então, veja a diferença. No início, vamos supor que você cometa algum erro e perca ali alguma porcentagem. Se você perder com pouco, você vai perder pouco. Por quê? Aquela perda de início é o seu aprendizado para você não fazer mais aquilo. Lembre-se, aprendizado. E se você perder com muito, vai ser um aprendizado também, mas vai doer muito mais no seu bolso. Lógico, não estou falando que você vai perder. Eu estou falando que se acontecer alguma perda, algum erro, que aconteça com muito pouco dinheiro. Para ir aos poucos, você ir evoluindo, aí sim você começa a melhorar. Em algum momento da sua trajetória com os seus investimentos, acontece uma virada de chavinha, sabe? Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. Uma virada de chavinha onde você percebe que está acontecendo uma evolução, onde você passa ali de calor, de iniciante para, não vou dizer veterano, mas já não é mais um iniciante. Você já começa a entender certas coisas, você começa a identificar só no olhar, isso funciona para mim, isso não funciona para mim. Você já para de cometer certos erros sem pensar, sem ser estratégico. Vou dizer que acontece ainda ao longo do tempo, pode ser que aconteça, mas você já calculou o risco, enfim, você começa a entender, começa a evoluir toda a sua trajetória de investimento. E aí você começa com certeza a ser mais estratégico com as suas decisões. Então essa evolução acontece do início ali onde você está descobrindo o seu perfil de investidor, está aprendendo com os seus erros, tá? No início é sempre muito mais importante o aprendizado ali, porque aquele aprendizado no início você vai aplicar pelo resto dos seus investimentos. Obviamente, essa evolução é constante, você vai aprendendo cada vez mais. Só que depois desse início que você aprendeu, acontece essa evolução. E aí, com essa evolução, nessa trajetória, nessa viradinha de chave, você começa a entender o jogo de um negócio muito, mas muito bom, que são os rendimentos. É bom demais você receber rendimentos, né? Se você já recebe, ou se você vai receber um dia, vai ver, é bom demais. Você começa a entender o que é aquele tal negócio de colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, para aqueles soldadinhos de dinheiro trazer mais soldadinhos para você. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. E quando você tem essa evolução, você começa a entender como funciona o jogo dos investimentos, aí sim você começa a entender que quanto mais dinheiro você tiver, quanto maior é o seu patrimônio, existe uma maior probabilidade de você ter mais dinheiro, você receber mais rendimento. E por que eu dou ênfase de ser probabilidade? Não é certo que você tenha mais dinheiro, você vai ganhar mais. Porque vai depender muito também do desempenho dos seus investimentos, do desempenho dos seus ativos, porque não é regra, a quanto mais dinheiro você colocar, mais você vai receber. Não, vai depender muito do desempenho dos seus ativos. Por isso que no início é o quê? Melhor o aprendizado, melhor e mais importante é o aprendizado, porque daí, aos poucos, você vai aplicando tudo o que você aprendeu, aí sim você vai colocando mais dinheiro para ter a probabilidade de receber mais dinheiro. E aí, quando tem essa evolução, quando você entende os investimentos, você entende aí o jogo dos rendimentos, você começa a aprender e começa a entender também os melhores momentos para fazer os seus investimentos. Isso, além de ser óbvio, é muito clichê e é real, tá? Nós temos que ter regularidade com os nossos investimentos, sim. Temos que investir, se possível, mensalmente, claro que vai depender aí do tipo da tua receita, de questão de valores e dados, mas nós temos que investir periodicamente os nossos investimentos, reinvestir, né? Fazer os nossos aportes. Entretanto, contudo, todavia, não é também só investir por investir na loucura. Esquece esse negócio que preço não importa, preço importa sim. Existem melhores momentos para certos ativos, para certas opções de investimentos. E aí que você vai
nessa virada de chavinha, nesse aprendizado, você vai começar a entender que realmente existe certos momentos melhores para cada tipo de investimento. Estou falando de renda fixa e renda variável. Dentro da renda fixa, todos os seus títulos. Dentro da renda variável, todos os seus ativos também. Vai ter momentos que alguns ativos vão estar mais atrativos, de forma mais barata. Vai ter algum momento que alguns ativos vai estar mais caro. E aí você vai tomar decisões racionais em qual você vai fazer aporte. Ou se até mesmo você vai deixar o dinheiro em caixa para aguardar melhores oportunidades. Por que eu digo isso também? Porque ao longo da sua trajetória de investidor, e aí assim, desde o início que você vai montando, você vai aprendendo, você vai entendendo o seu perfil, e aí você vai alinhando isso que eu vou falar em seguida, você vai entender a importância de ter uma carteira de investimentos. Essa carteira de investimentos, como eu disse, você vai compondo, você vai construindo ela desde o início dos seus investimentos. Aí você vai entendendo o seu perfil, você vai aprendendo, você vai filtrando, vai aprendendo com seus erros, vai criando aí, vai tendo essa evolução. E aí você vai chegar numa carteira que você fala assim, legal, essa é a carteira que eu vou carregar para o longo prazo. Linkando com os melhores momentos para fazer os seus investimentos, dentro dessa carteira vai ter lá os seus ativos e dentro desses ativos que você vai decidir ali qual que é o melhor momento. Lembrando sempre na diversificação, na importância da diversificação de carteira de investimentos para minimizar os nossos riscos e buscar mais oportunidades no mercado. E essa carteira então ela vai ser formada por os seus investimentos. Os seus investimentos que são de acordo com o seu perfil, obviamente com os seus objetivos também, né? De acordo com o que você aprendeu, tanto com a sua prática quanto com os seus erros. Vamos contar que não vai acontecer nenhum, né? Mas se acontecer, você vai ter que aprender com ele. Então, depois que você aprendeu aí com seus erros, você fez tudo essa trajetória, você teve essa evolução, você aprendeu o jogo dos rendimentos e montou realmente sua carteira, vendeu alguns ativos, comprou outros. Esse que você começou já não faz mais sentido, esse outro que você conheceu agora, já com uma bagagem maior, já faz mais sentido, você compôs essa carteira, você tem o seu conjunto de investimento. Aí, meu amigo, minha amiga, o céu é o limite. E essa carteira de investimentos, como eu disse, você vai aos poucos constituindo ela, colocando mais ativo, tirando uns, colocando outros, e aí até que você chega num determinado momento que fala assim, legal, essa é a carteira, agora sim vou manter ela, só vou cuidar dela, regando ela para que no longo prazo ela me dê frutos. E essa carteira é passível sim de tranquilamente iniciar com até R$150 tranquilamente. E como eu disse, e você bem entendeu nesse vídeo, não podemos começar com muito mais do que isso, porque no início a aprendizado é muito importante. Podemos cometer erros. Esses erros, se nós começarmos com muito dinheiro, pode nos custar caro. Então não importa se você tem muito dinheiro, comece com pouco, ou seja, 150, repete comigo, R$150 é mais do que o suficiente para você pelo menos iniciar os seus investimentos. Óbvio, R$150 não vai transformar a sua vida. É o início, aos poucos você vai evoluindo, você vai crescendo, você vai aportando, enfim, você vai ter a sua carteira de investimentos de sucesso. Pensando nisso, vou fazer uma série de vídeos aqui no canal sobre como montar essa carteira de R$150 com opções de renda fixa, renda variável e assim por diante. Ou seja, ainda não é inscrito nesse canal? Tá esperando o quê? Considere inscrever-se nesse canal mais uma vez e ativa o sininho das notificações. Não esquece de ativar o sininho, que assim que eu subir esses vídeos aqui no canal com opções de renda fixa, opções de renda variável, para montar, para construir nossa carteira de investimentos de até R$150, você seja notificado pelo YouTube, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, te ajudei de algum jeito com esse vídeo? Deixe seu like, deixe seu like, que assim eu consigo chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas. Obrigado mais uma vez. Te vejo no próximo vídeo. Horário marcado, hein? Até mais.